noite, amada igreja. Com grande alegria que nós estamos mais uma vez aqui juntos nesta noite de domingo para poder cultuar ao nosso Deus, para poder render louvores ao seu santo nome. Estamos felizes em poder estar aqui no templo para poder trazer aos irmãos um pouco mais de realidade neste nosso culto virtual, para que os irmãos possam se sentir em um ambiente mais familiar. Que Deus ele possa nos conduzir nesse momento em que nós vamos estar aqui juntos, cultuando ao seu santo nome. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias na carta de 1 João, capítulo 5, e vamos ler dos versos de número 13 a 14. 1 João, capítulo 5, a partir do verso de número 13. Diz assim a palavra de Deus: Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quando ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos em que lhe temos feito. Curve sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele pelo testemunho que nós temos de Cristo Jesus em nossa vida. Testemunho esse que confirma esta esperança e esta confiança que tudo aquilo que nós pedimos, que tudo aquilo que nós suplicamos diante de Deus por intermédio de Jesus Cristo, se for da vontade dEle, se aquilo for aquilo que agrada ao coração do nosso Deus, Ele nos ouve, Ele nos concede todos os favores que nós pedimos a Ele. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de ter a liberdade de nos aproximar de Ti, através de uma liturgia de culto, que nós podemos, ó Pai, ter esta liberdade para poder falar contigo, para poder derramar diante de Ti todo o nosso ser, toda a nossa angústia, toda a nossa ansiedade, e suplicar a Ti que o Senhor olhe para nós com os Teus olhos de misericórdia, que o Senhor Deus possa nos perdoar de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados, e que possamos, ó Pai, nos amoldar segundo o Teu querer, que dia após dia possamos, ó Deus, de fato nos preocupar em nos aproximar diante de Ti purificados pelo sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo. Esteja conosco, ó Pai, neste momento de culto, e que o Senhor Deus possa aplicar a Tua palavra no nosso coração, para que durante a nossa vida, para que os nossos dias, ó Deus, sejam regados da Tua graça, do Teu amor para conosco. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Depositando em Deus, então, toda a nossa confiança e a certeza que nós temos, que eu convido os irmãos para que juntos possamos cantar o hino de número 156, Confiança em Deus. Descansomeis o Senhor ao lado das frente levai sem queixar-te a cruz. Deixa o Senhor tomar de ti cuidado. É imutável
Amém, irmãos. Que possamos todos os dias cantar para a nossa alma, para que ela prossiga firme, confiante no nosso Deus. Nós temos trabalhado nestes últimos domingos os salmos de lamento, os salmos em que o salmista ele olha para dentro de si e então ele passa a expor através dos salmos todos os seus sentimentos, todas as suas aflições, tudo aquilo que ele vê ao seu redor, todas as coisas que acontecem com ele e ele não concorda. E ele então sente e ele expressa esses sentimentos através de salmos em que ele lamenta diante da presença do nosso Deus. Por isso, nós temos achado favorável nós estudarmos estes salmos, a fim de que nós possamos também aprender a lamentar e que as nossas orações, que as nossas súplicas, elas sejam de fato carregadas com o nosso lamento e que lamentemos diante de Deus até que o nosso lamento ele se torne esperança, fé, confiança no nosso Deus. Convido os irmãos então para que abram as suas Bíblias no Salmo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: Canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cuxi benjamita. Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor Deus, se eu fiz o de que me culpam, se as minhas mãos há iniquidade, se pequei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo da minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, recebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que fez. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria malícia desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Curve sua cabeça mais uma vez e vamos orar ao nosso Deus. Pai Santo, nós te agradecemos e nós te louvamos pela tua palavra, porque quando nós a lemos, nós somos edificados por ela e por ela somente. Agora, Pai, eu quero te pedir que o Senhor Deus possa abençoar a nossa vida e que, através da iluminação do teu Santo Espírito, possamos aplicar a tua palavra em nossa vida, para que possamos, ó Deus, viver uma vida cada vez mais em conformidade com o teu querer e com a tua vontade. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amados,
eu gostaria de, nessa noite, refletir com os irmãos que a nossa oração, ela mostra quem nós somos. Ela faz com que nós abramos o nosso coração, o nosso interior e demonstremos a Deus quem verdadeiramente nós somos. A nossa oração, ela mostra a nossa devoção ao nosso Deus. Ela mostra o nosso verdadeiro relacionamento com Deus. Demonstra a maneira como nós nos aproximamos de Deus segundo o conhecimento que nós temos dele. A nossa oração, ela gera em nós confiança em Deus. Por isso é tão importante nós olharmos para este salmo e conseguimos então entender aquilo que o salmista ele faz. Como o salmista ele agrupa as suas petições, as suas súplicas, demonstrando então diante de Deus todo o seu lamento por aquilo que estava acontecendo com a sua vida. Esse salmo, ele é basicamente um apelo à justificação de Deus, à luz daquilo que o salmista ele estava vivendo. O salmista, ele pede para que Deus o julgue diante de todas as acusações e diante de tudo aquilo que os seus inimigos, que os seus opressores o acusavam e de todas as ações que esses inimigos tinham para com ele. O salmista então, ele olha para Deus e pede para que Deus, o justo juiz, as disse então com justiça perante ele. A confiança de Davi aqui então está no justo juiz, em Deus, naquele que de fato é justo e age com justiça. Davi, ele estava vivendo um momento difícil do seu reinado. Davi, ele estava operando como um rei, mesmo Israel já tendo um outro rei. Nós estamos aqui no contexto em que Deus já havia ungido Davi como rei. E Davi então estava sofrendo perseguições por parte de Saul. Nós temos aqui o rei que havia sido levantado e ungido pelo próprio Deus. E nós temos aqui o rei que estava... era o rei constituído pela nação, o rei que era o rei legal, agindo com a legalidade da lei ao seu favor. E este rei então estava oprimindo a vida de Davi, o perseguindo, fazendo com que ele de fato sofresse injúrias, difamações e perseguições. Parece muitas vezes, amados, que nos dias em que nós vivemos, sempre se levantam pessoas que agem contra nós, movidos pela sua própria legalidade, movidos pela sua própria ética, movidos muitas vezes e armados com a lei ao seu lado, tentando então nos oprimir, tentando então fazer com que nós recuemos, retrocedemos e que nós não completemos aquilo que o nosso Deus nos levantou para fazer. É neste cenário então que Davi ele lamenta diante de Deus. Na medida em que a verdade que Davi ele vai apresentando, ele vai demonstrando o seu interior, o seu coração, e ele passa, amados, de uma ansiedade tensa a uma realidade de segurança que transcende a compreensão das pessoas. Todos nós sofremos muitas ansiedades, muitos males na nossa vida diante das situações que nos cercam. Mas nós precisamos entender que quando nós colocamos todas as nossas ansiedades, as nossas petições, todas as nossas cargas, o peso, o jugo que está sobre nós diante de Deus, tudo isto se transforma em uma segurança em Deus, em uma segurança que de fato vai além da nossa compreensão. Mas isso é algo que é realidade na nossa vida. É algo que eu e os irmãos podemos demonstrar na nossa vida todos os dias da nossa vida. Por isso, olhamos então para este salmo
em que o salmista ele apresenta as suas petições, o seu lamento, em 3 movimentos neste salmo. O primeiro, ele demonstra então a preocupação que ele tem, uma preocupação fervorosa, e ele então implora pela presença e pela atenção de Deus. Mas não é de qualquer Deus, é do nosso Deus, o justo juiz. Ele então, após fazer isso, o seu segundo movimento é demonstrar que ele está diante de um tribunal, e que nesse momento em que ele está diante de um tribunal, ele não se apresenta diante do tribunal dos homens, mas sim diante do tribunal de Deus, pedindo para que Deus o julgue diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E o terceiro estágio, o terceiro movimento que o salmista faz, é demonstrar a sua seriedade, enquanto ele espera de maneira paciente pelo veredito deste justo juiz, pelo veredito de Deus. Vejam, amados, o título deste salmo é um título que nos revela algo bem interessante. Davi, ele expressa que este canto é dele, é um canto pessoal, é um canto de Davi, o que nos indica então que este era um salmo que era para ser cantado ou entoado de maneira solo. Este é um salmo em que nós precisamos orar de maneira solo, de maneira íntima, diante do nosso Deus apenas. A ocorrência em que Davi ele demonstra que ele estava orando com respeito às palavras que Cushi, o benjamita, havia proferido contra ele. Quando nós olhamos para a história, nós não achamos ou nós não encontramos de maneira fácil uma referência com relação a Cushi, o benjamita. Entretanto, a situação que Davi ele está vivendo aqui era já uma situação comum. Muitas vezes pessoas, e na maioria delas, pessoas ligadas a Saul, se levantavam e proferiam palavras contra Davi. Nós temos, por exemplo, o relato em 2 Samuel, capítulo 16, verso de número 5, e no capítulo 19, verso de número 16, Simei, alguém que era ligado à família de Saul, que se levantava e proferia maldições e proferia blasfêmias diante de Deus com relação a Davi. É muito comum, amados, nos nossos dias nós encontrarmos pessoas que falam mal ao nosso respeito, pessoas que difamam a nossa vida, difamam a nossa família, difamam a nossa casa, a nossa igreja, a nossa fé, pessoas que se levantam para nos atacar diretamente e indiretamente. Nós encontramos então o exemplo de Davi, que em momentos em que pessoas se levantam contra nós, nós devemos e nós podemos lamentar diante de Deus e pedir para que Deus nos julgue. O verso de número 1, Davi ele clama a Deus, ele invoca o nome do nosso Deus, dizendo: Senhor, Deus meu. E aqui Davi ele se refere não a qualquer Deus, ele se refere ao nome santo do nosso Deus, Yahvé. Ele clama a Yahvé, o Eu Sou. Ele clama justamente aquele nome em que os judeus eles não mencionavam, que os maçoretas não ousavam escrever, justamente pelo entendimento de Levítico capítulo 24, versos de número 16, que aquele que blasfemasse com relação ao nome do Senhor seria morto. Vejam, amados, Davi aqui ele faz referência a Deus, e ele chama Deus pelo nome que está acima de todos os nomes. Davi, ele sabe com quem ele está falando. E a minha pergunta aos irmãos é: quantas vezes em nossas orações nós clamamos ao nosso Deus sabendo, ou pelo menos vivendo este saber,
nós estamos falando. Amados, nós precisamos entender que quando nós clamamos o nome do nosso Deus, este nome revela muitas coisas, não só a nós, não só a nossa alma que está aflita, mas este nome, ele revela muitas coisas a todos aqueles que estão ao nosso redor. Quando nós clamamos o nome do nosso Deus, nós não estamos falando com qualquer Deus, nós estamos falando com o Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem todo o poder em suas mãos, aquele que nos sustenta em todas as coisas, aquele que é comparado como o nosso Pai, aquele que nos protege, o bom pastor que não só nos ama, nos protege, mas que deu a sua vida em favor de nós. A Bíblia nos ensina que, acaso Deus, dando o seu próprio Filho em favor de nós, também não daria com Ele todas as outras coisas, inclusive proteção, inclusive amparo diante de todas as dificuldades. O que o salmista ele nos ensina é que quando nós vamos falar com o nosso Deus, nós precisamos ter na nossa mente quem é o nosso Deus. O salmista, ele entendendo o nome santo que ele clamava, ele então passa a colocar diante de Deus os seus inimigos. E ele então pede para que Deus estivesse o ajudando e o livrando de todos aqueles que agiam como leões. Leões que estavam prestes a lhe despedaçar. Aqui, amados, nós temos a ideia de dilaceração. Quando nós falamos de animais selvagens, nós falamos de animais que podem provocar, através da sua mordedura, 3 tipos de ferimentos. O primeiro deles é a perfuração, o segundo é a dilaceração e o terceiro é o quebrar de ossos. O que o salmista ele se refere é que existem animais que estão prestes a atacá-lo, a dilacerar o seu corpo, a de fato acabar com a sua vida, despedaçando ele. Muitas vezes, amados, nós encontramos pessoas, nós encontramos situações na nossa vida que de fato dilaceram a nossa vida, dilaceram a nossa alma, a nossa fé. Nós temos pessoas a todo tempo questionando a nossa fé, pessoas querendo questionar a nossa vida e demonstrar a nossa vida falhas que nos coloquem de joelhos, prostrados. Existem muitas pessoas que estão querendo nos acusar, nos amedrontar. Mas a palavra de Deus, o salmista, ele nos ensina que nós podemos colocar essas pessoas, estas situações diante do nosso Deus. Os versos de número 3 a 5, o salmista, ele se coloca diante de Deus. E ele então começa a dizer a Deus que se ele fosse culpado de algumas dessas acusações de seus inimigos, que o Senhor então o amaldiçoasse. No verso de número 5 ele diz: persiga, espezinhe, arraste. Essas maldições autodeclaradas, elas são poderosos protestos de inocência. Mas essa inocência não é desprovida de pecado, mas é no contexto de que ele estava sendo acusado de maneira falsa. O salmista, ele entende que na vida dele existe sim pecados, que ele sim está errado perante Deus, mas que aquelas acusações, elas eram falsas. Amados, nós precisamos entender que aquilo que as pessoas nos acusam, a situação que nós vivemos, seja elas adversas à nossa vida e prejudiciais à nossa vida, nós precisamos entender e compreender que muitas dessas vezes nós somos inocentes perante Deus. E nós podemos sim clamar diante de Deus por livramento.
mas isso não faz com que nós sejamos livres do pecado na nossa vida. Nós somos, sim, merecedores de todo e qualquer mal que atinja a nossa vida. Mas nós podemos, diante de Deus, clamar por inocência e pedir para que Deus ele olhe para nós com os olhos de misericórdia e enxergue em nós todo o sacrifício de Cristo Jesus, nos perdoando, nos livrando e nos purificando de todo o nosso pecado. No verso de número 6, o salmista ele clama, ele diz: levanta-te, Senhor. Este é um grito de guerra relacionado a Números, capítulo 10, verso de número 35, quando Moisés ele clama para que Deus ele se levante e para que Deus ele pudesse então lutar em nome do povo, pelo povo. Nós também temos, amados, o privilégio de clamar pelo nosso Deus e pedir para que o nosso Deus ele lute ao nosso favor. Verso de número 8: a minha justiça, a minha integridade. Essas são declarações do salmista que transparecem a inocência dele, mas dentro desse processo judicial em que Deus é o justo juiz. O que o salmista ele expressa é que Deus de fato iria julgar todo o povo, que Deus iria julgar toda a humanidade e a todas as pessoas, mas Deus ele julga segundo a retidão, segundo a integridade. E a minha pergunta aos irmãos é: o quanto os irmãos têm prevalecido, permanecido dentro da retidão e da integridade que um filho de Deus precisa viver? Nós precisamos compreender, amados, que diante ao tribunal nós temos que ter argumentos. Nós precisamos apresentar argumentos diante ao nosso Deus. E se nós não estamos agindo com justiça, com retidão, como nós então pediremos para que Ele olhe para nós e nos julgue com justiça? Verso de número 9: Deus, o justo juiz, Ele sonda as mentes e os corações. O juiz justo, ele tem a percepção perfeita. Ele conhece e examina o íntimo do coração humano. Nós precisamos, amados, entender que Deus, ele conhece o nosso coração. Deus, ele conhece a nossa vida desde antes da sua formação. Nós precisamos então compreender que com Deus não existe maneira de nós escondermos quem nós somos, de escondermos os nossos pecados, de escondermos a nossa injustiça, a nossa impureza. Nós precisamos compreender que Deus, ele conhece o mais íntimo da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. E precisamos sempre lembrar disso, porque Deus, ele é justo. Amados, nós precisamos compreender que quando nós vamos diante de Deus, nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos não ficar jogando com palavras com o nosso Deus. Nós precisamos de fato derramar o nosso coração, a nossa vida diante dele. Os versos de número 11 a 13 mostram duas misturas de temas em que o salmista ele compara o guerreiro celeste e o juiz divino, dizendo aquilo que Deus, como Deus ele iria julgar todos aqueles que agem de maneira maliciosa, de maneira ímpia, e como Deus ele daria a esses homens a devida punição pelos seus atos. Os versos de número 14 a 16, com frequência, o princípio de retribuição exata paira sobre a vida daqueles que agem com maldade. Os salmos, todos os salmos,
Os salmistas, eles apresentam que Deus, ele de fato retribui com injustiça todos aqueles que são injustos. Mas essa injustiça não é Deus agindo com injustiça. É simplesmente Deus, ele deixando o homem à mercê do seu próprio coração. É o homem punindo o próprio homem. Se nós quiséssemos então ver e saber como Deus ele seria justo e agiria com justiça diante dos ímpios, basta nós olharmos para a história e vermos quando Deus ele apenas retirou a sua mão, apenas quando Deus ele deixou o homem agir a sua própria sorte, à mercê dos seus próprios pensamentos e desejos. Nós vemos que os homens por si só, eles se destroem. Portanto, amados, o julgamento que Deus ele faz e ele imputa perante os ímpios é deixá-los viver a sua própria sorte, viver à mercê dos seus próprios desejos, pois eles por si só, eles carregam, eles criam e eles se matam. Os ímpios, eles constroem tudo aquilo que vai derrubá-los. E o salmista então encerra este salmo com o verso de número 17, dizendo: Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Ele encerra este salmo dizendo que ele cantaria louvores ao Senhor Altíssimo, e ele então aqui novamente repete o nome de Deus, o nome de Yahvé, dizendo que ele renderia louvores, ele então renderia toda a graça ao nome santo de Deus. E este louvor é um louvor demonstrado com confiança. Todo aquele abalamento do salmista no início do salmo, toda aquela preocupação de Davi diante dos seus inimigos, daquelas acusações falsas, toda a ansiedade dele de estar diante de Deus em um julgamento, tudo isso é revertido em esperança, em paz. Amados, nós precisamos compreender aquilo que está escrito em Filipenses, capítulo 4, verso de número 6. Abram comigo as suas Bíblias nestes versos. Filipenses capítulo 4, a partir do verso de número 6, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vejam, amados, o apóstolo Paulo, ele então nos diz, ele nos orienta para que nós não andemos ansiosos, para que nós não andemos entristecidos na nossa alma por tudo aquilo que está ao nosso redor, por todas as coisas que acontecem diante de nós. Antes disso, nós precisamos entregar tudo isso diante de Deus e pedir para que Deus haja em nosso favor, para que Deus ele haja por nós, para que Deus ele haja em nós, e toda essa angústia, toda essa ansiedade, ela se transforma em paz, uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que de fato vem do próprio Deus, e que é uma paz que nos conduz então a render graças ao nosso Deus e render louvores ao nosso Deus. Por isso, amados, diante de todas as situações que nós temos vivido, diante de todas as acusações e perseguições que nós temos vivido, entendam, amados, que nós precisamos orar ao nosso Deus, mostrando a Deus quem nós somos, mostrando a nossa devoção a Ele, para que a nossa oração gere em nós confiança no nosso Deus, para que possamos de fato louvar ao nosso Deus, para que de fato possamos glorificar o nome do nosso Deus. Que Deus ele possa nos abençoar
e acrescentar graça na nossa vida, na aplicação da Tua palavra no nosso dia a dia. Que Deus ele possa nos abençoar e que Deus ele possa transformar as nossas realidades. Que Deus ele possa transformar a nossa vida, a situação em que nós vivemos. Que Deus ele te abençoe, meu irmão. Que Deus ele possa, de fato, lhe proteger, lhe consolar e mudar a sua vida. Vamos orar mais uma vez. Depois dessa oração, recebam a bênção. Pai Santo, nós te louvamos e nós glorificamos, ó Pai, o teu santo nome. Que o Senhor Deus possa, de fato, olhar para a nossa vida e transformar a nossa vida, transformar o nosso viver. Pai Santo, que diante de todos os nossos inimigos e de todas as situações adversas da nossa vida, que o Senhor Deus possa julgar, Senhor, a nossa vida como sendo o justo juiz. Que o Senhor Deus possa olhar para a nossa retidão. Que o Senhor Deus possa olhar para a maneira como nós temos vivido em Ti. E que possamos, ó Pai, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, acharmos então favoráveis diante de Ti. E que o Senhor Deus possa agir mais uma vez em nosso favor, derrotando e vencendo todos os nossos inimigos. Nos ajude, ó Pai, a caminhar vitoriosos em Ti. E que possamos, ó Pai, de fato viver uma vida, ó Deus, que expresse a paz que há em Ti, a paz que há em viver em Ti, e que possamos, ó Deus, viver a nossa vida louvando ao Teu santo nome, glorificando ao Teu santo nome. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada, nos dê, Senhor, uma semana debaixo da Tua santa proteção. É o que nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um dos irmãos, hoje e para todo sempre. Amém.